relação a essa questão da motivação, né? Como avaliar o nível de motivação de uma equipe? É na comunicação em si, como você explicou anteriormente? Eu acho que muitas vezes uma equipe desmotivada, ela começa a ter absenteísmo. Sabe o Sim. que é absenteísmo? Sim, Faltas a injustificadas. falta dos caras, sim. Elas, as pessoas começam a não entregar os projetos, os prazos. Quando a equipe está desmotivada, as pessoas desmotivadas, elas não fazem o que precisa ser feito. Esse que é o problema. Então, aí você, às vezes... Olha, uma vez eu passei por uma experiência bastante interessante. Eu, eu trabalhava, eu era responsável pela... Eu tinha certificado uma empresa na ISO 9001 e eu era gerente da qualidade nessa empresa, assim, eu era a responsável pela qualidade. A empresa ficava lá na Bahia e eu aqui em Minas. Eu ia lá só de vez em quando. Um dia eu cheguei lá e, e fui fazer uma auditoria interna e achei os processos, mas tava uma caca horrível. Problemas um atrás do outro, mas uma quantidade imensa de problemas. Eu fui registrando, a gente registra não conformidades, que são problemas quando a gente está fazendo auditoria, Sim. se tem um não atendimento a um requisito, a gente registra como não conformidade. Eu registrei um tanto de não conformidade naquela auditoria, e fui registrando aquele monte de não conformidade. Aí no final eu peguei aquele monte de não conformidade e transformei em uma não conformidade só. Peguei registrei a não conformidade, que o sistema de gestão da qualidade não estava sendo gerenciado adequadamente, e peguei todas as não conformidades, todas as várias não conformidades, e coloquei como evidências objetivas, para mostrar que o sistema não estava sendo Sim. gerenciado. Por quê? Porque eu detectei que tinha algum problema com o gestor da qualidade lá. Então eu falei, eu preciso ver, descobrir o que que era. Eu registrei essa não conformidade, depois, quando registra a não conformidade, aí depois a gente vai tratar a não conformidade. Quando formos tratar, resolver o problema, aí vamos analisar a causa. Para poder, porque não adianta a gente tem que pensar, não adianta você pensar no problema, você tem que pensar no porquê que teve aquele problema. Porque resolver o problema é fácil, mas a gente tem que ver o porquê do problema para evitar que aquele problema volte a se repetir. Quando nós fomos analisar a causa, eu fui analisar a causa com o coordenador da qualidade. Eu cheguei à conclusão de que ele estava completamente desmotivado, Hum. sem motivação nenhuma, pra, como coordenador. E ele já, sabe, porque ele tinha conhecimento, ele já estava lá há uns 3 anos, ele sabia fazer as coisas, mas não tinha feito. Eu fui, mas por que você não tinha feito? Eu fui. A gente tem uma ferramenta que chama 5 porquê, que a gente vai perguntando por quê, até Sim, chegar na causa fundamental. sim. Aí eu cheguei nessa causa fundamental que ele estava desmotivado. Aí, mas por que ele estava desmotivado? Aí nós fomos tentar descobrir, né? E aí nós vimos que ele estava desmotivado porque ele tinha tentado fazer algumas coisas e tinha sido podado, né, pelo dono da empresa. Dá para você entender um negócio E desse? isso influenciou em toda a equipe, influenciou em todo o processo, toda a Um situação. tudo, porque ele que era um apoio para que as coisas acontecessem, ele não estava fazendo. Então, quando tem alguma desmotivação, você tem que entender por quê. Pensar no porquê. O que que aconteceu, sabe? Porque diz que a gente tem, quando você vai delegar uma tarefa, você tem que olhar duas coisas, a motivação e a competência. Por exemplo, você pega um estagiário, acabou de entrar na empresa, o camarada está cheio de motivação, não sei o quê, mas não tem as competências, então você não pode delegar a tarefa para ele, porque ele não vai conseguir fazer. Aí, às vezes, você pega uma pessoa que está lá há muito tempo, que já está quase querendo aposentar, não sei o quê, que tem toda a competência, mas não tem a motivação. Falta Você não vai motivação. poder delegar para ele, você tem que ver a motivação, você tem que acompanhar isso tudo.